Pokémon Jornada, gente, sem dúvidas, um dos pontos que eu mais falei nesse canal. Basicamente, meu canal. Basicamente, não. O canal realmente iniciou com Pokémon Jornadas e, enfim, até o fim do ano passado era um tema recorrente, né? Já que, enfim, sempre tinha as reviewzinhas ali de jornadas nas sextas-feiras e. É. Basicamente que eu fazia com Horizontes, mas com jornadas de uma maneira pior, eu imagino. Mas enfim, Pokémon Jornadas realmente é uma série de Pokémon que eu levo muito no coração porque foi propriamente a primeira série que eu foquei assim em acompanhar. Tipo, pô, todos os outros animes eu via, mas via. Tipo, de vez em quando, sei lá, vamos ver esse episódio, isso aqui. Com os Jornadas não, com os Jornadas eu realmente me propus a assistir todos os episódios da série. Semanalmente, ou seja, desde que ele saiu lá no fim de 2019 até o fim de 2022, eu vi todos os episódios de Jornadas. Basicamente acompanhei essa série e vivi todos os bons e maus momentos dela. E, bom, não é querendo me gabar, mas eu acho que eu sou talvez uma das pessoas que mais bem consegue falar sobre Pokémon Jornada, já que, bom, eu realmente acompanhei tudo. Então, eu consigo dar minha opinião e, enfim. Eu tô querendo fazer esse vídeo, pô, desde que Jornadas acabou. Se você pegar meu vídeo da última review de Jornadas, você vai ver que eu falei, talvez amanhã, depois de amanhã, eu faça uma review completa de Jornadas. A gente tá no dia 17 de julho de 2023 e eu ainda não fiz esse vídeo, estou fazendo agora. Eu diria que foi mais procrastinação, porque sinceramente eu quero gravar esse vídeo desde aquela época, eu só não gravei. Eu simplesmente não gravei o vídeo. Assim, agora que eu reassisti Jornadas, sim, eu me dei o trabalho de reassistir essa série, porque eu não tenho nada de melhor pra fazer nas férias, eu aproveitei pra, enfim, pegar, tipo, ah, beleza, acabei de assistir Jornadas, então por que não fazermos uma review completa de Jornadas e falar, enfim, os pontos bons e os ruins de Jornadas, e principalmente o que tá no título, ou na thumb, não sei, o potencial perdido dessa série. Bom, eu queria começar essa minha review. Caralho, mano, meu gato subiu até lá, que porra é essa? Mano, que merda é aqui? Que porra é essa, mano? Do nada o gato tá lá em cima. Eu não vou cortar isso porque é uma cena genuinamente engraçada. Calma aí que eu vou ter que salvar o gato porque alguma merda vai rolar ali. Vem cá. Vem cá. Você vai morrer daqui. Sei lá, você vai sofrer alguma coisa. Pronto. Acabei de proporcionar um momento de risada. Haha. Mas enfim, como eu estava falando, eu queria começar falando nessa review sobre alguns aspectos bons de Pokémon Jornadas, né? O que é bom em Jornadas? O que é realmente bom, assim? Porque, enfim, apesar da review ser grande parte negativa, porque eu diria que tem mais pontos negativos que positivos nessa série, é bom a gente destacar o que faz Jornada ser bom, né? Eu coloquei que o primeiro aspecto positivo de Jornadas é a proposta. Jornadas veio com a proposta revolucionária na época do anime Pokémon, em que basicamente a gente só tinha animes baseados nos jogos. Então era tipo anime de Pokémon focado 100% no jogo e 100% na região nova. Então a gente esperava na época o anime de Pokémon Sword and Shield, como normalmente vinha sendo. Mas não, eles anunciaram jornadas, na época só Pokémonsters, né, que era o nome japonês, no caso só Pokémon, tipo, não tinha um subtítulo não, era só Pokémon assim. E, porra, realmente parecia um negócio revolucionário, que basicamente seria o quê? Um anime que realmente se passaria em todas as regiões, com Ash indo pra todas as regiões, incluindo Galar, e, enfim, vivendo incríveis aventuras com o melhor amigo dele, novo aí, o Gol, que é um moleque que tem o sonho de pegar todos os Pokémon até chegar ao mil. E cara, de início assim, você pega a proposta e tu fala, cara, pô, isso parece uma boa proposta, isso realmente parece uma coisa interessante. Eu realmente espero que no anime eles façam o negócio. Não, eles não. Não, não. Isso a gente vai falar depois, mas não. Não, eles não executaram como deveria executar. Eles só não executaram do melhor jeito, mas. Bom, a proposta foi boa, né? Tão boa que, inclusive, seguiu para Horizontes, né? Mas enfim.
A proposta, de certo modo, é boa. Realmente é uma coisa, assim, revolucionária, como eu disse na questão do anime de Pokémon. E, enfim, e com isso, principalmente dessa proposta, acho que o principal ponto positivo de Jornadas é a proposta, porque a partir da proposta é que surgem todos os outros aspectos que eu acabo colocando aqui, que são os positivos. Acho que um deles que, enfim, condiz principalmente com isso da proposta é o quê? Com agora esse negócio de, enfim, o Ash voltando para todas as regiões, ele vai encontrar as pessoas que ele conheceu nas jornadas. Ele vai encontrar, enfim, todas as pessoas, todos os amigos, rivais e, enfim, e com isso a gente vai ter flashbacks, a gente pode ter reedições de algumas batalhas. E realmente foi uma coisa positiva. Um dos melhores aspectos de jornadas foi esse. Foi esse negócio de ser de ter tantos personagens que retornaram, tantos personagens que, pô, a gente queria muito ver novamente, companheiros antigos do Ash voltando, basicamente, tipo, todos apareceram, exceto a Mei apareceu só, a Mei e o Max, né, mas foda-se aqui, moleque. A Mei, ela só apareceu em um frame do anime, mas tem uma razão, porque a mulher que faz a voz dela, não sei como é que ela tá hoje, mas na época ela tava bem doente, aí por respeito, eles não colocaram a Mei, né? Por puramente respeito, pra, enfim, não trocar a voz ou sei lá, que é justo. Mas, enfim, de resto, todos os personagens realmente apareceram. A gente teve alguns meio que mini arcos focados neles, como por exemplo a Nadal. A gente teve dois focados com ela. A gente teve três, teoricamente, da Nadal, né? Se contar aqui em especial lá do Arceus, assim como o Brock, não apareceu no especial, mas enfim. A gente teve os retornos, a gente também pode ver o quanto os personagens cresceram. A Iris, por exemplo, que do nada ela virou campeã de Unova e virou tipo, uma das melhores treinadoras do planeta. Realmente é interessante. Mas enfim, e esse aspecto dos retornos e de tudo acaba também complementando a questão que, bom, realmente foi uma série que foi pensada e realmente parece uma conclusão pro Ash. Como assim? Bom, é, com esse negócio do Ash em revisitar todas as regiões que ele já explorou, tô vendo que minha gata vai fazer outra merda. Mas enfim, com esse negócio do Ash em revisitar todas as regiões que ele já explorou, realmente acaba fazendo com que, enfim, a gente tenha toda a questão celebrativa, né, por assim dizer, tipo, da jornada do Ash, por tudo que ele explorou e, enfim, além disso, o próprio objetivo do Ash nessa saga é diferente, né? Porque ele quer ser o campeão mundial. Ele quer enfrentar um Leon, que é o cara mais foda do universo. E quer, enfim, ser o campeão. Ele é o campeão. Ou seja, ele vira o melhor do mundo. Então, realmente, a proposta de, enfim, eles criaram um campeonato mundial de Pokémon. Tudo foi bem planejado pra, enfim, fazer uma conclusão pro Ash. Fazer com que realmente seja uma conclusão da jornada. Então, esse é um ponto muito positivo. E como eu disse, tudo isso acaba se englobando na proposta. Porque, querendo ou não, esse objetivo do Ash permite um game lute com pessoas de todo mundo, não exclusivamente Galar. Então, a proposta acaba beneficiando muito isso de ser uma conclusão pro Ash. Então, pra mim, sem dúvidas, o melhor acerto de Jornadas foi a proposta. Foi uma proposta muito boa e que, enfim, embora seja executada de uma maneira meio questionável, que a gente vai falar sobre isso agora, inclusive, realmente faz parecer uma conclusão e nos trouxe alguns momentos interessantes. Como eu falei, embora a proposta é foda e eles de algum modo conseguiram fazer um negócio funcionar, a, a, essa proposta ela não foi executada da melhor maneira. Porque, enfim, dois pontos na realidade. O primeiro é grande parte da série se passa em Canto. A série que tinha literalmente o ponto de vamos explorar todas as regiões, se passa especialmente em Canto. Tipo, em Canto. Sabe? Aí vai, sei lá, explorar alguma outra região, não, é Canto, tá ligado? Tipo, pra você ter uma noção, tipo, Jotô apareceu minimamente acho que umas 5 vezes no máximo. No máximo apareceu umas 5 vezes a região de Jotô. Acho que a segunda que mais apareceu foi Galar, por, enfim,
querer vender os jogos. Aí depois acho que apareceu o Hoenn. Enfim, mano, a gente teve pouca variedade nas regiões. Então, embora eles tinham essa proposta, eles não conseguiram executar do jeito que realmente a gente esperava. Eles realmente fazerem arcos nessas regiões, enfim. E também fazer um motivo pra eles irem para essas regiões um pouco mais atraente. Por quê? Porque essa série é muito episódica. Ela é puramente episódica. Pokémon Jornadas é episódico. O que eu quero dizer com isso? O termo episódico em uma série é o seguinte: é quando um episódio ele conta uma história individual de outro. Ou seja, não tem uma continuação. Não são episódios assim que são interligados, como por exemplo Pokémon Horizontes, que tem uma história que é desenvolvida de episódio em episódio. No momento que acaba um episódio, começa o outro episódio. Nesse caso, de Jornadas não. Ou seja, é uma história que é contida em um episódio, aí no episódio seguinte é contada uma nova história. Desse modo, eles de algum modo conseguiram colocar isso. Ah, então esse episódio é que vai passar nessa região, esse nessa. Mas ainda assim é meio vazio, sabe? Porque, querendo ou não, grande parte desses plots que são utilizados poderiam ser raças, só utilizados em canto. Ou seja, eles não aproveitaram ainda direito a maneira que as regiões poderiam se encaixar, sabe, nessa proposta. Então faz com que gere esse negócio no episódio, o que eu pessoalmente não gosto muito, porque a gente tem muitos poucos arcos de histórias, sendo que, sei lá, tirando o objetivo do Ash e do Gol, né? O Gol que depois ganhou o objetivo, mas a gente fala já já. Por exemplo, o Mundial do Ash acontecia, sei lá, uma batalha a cada 12 episódios, tá ligado? Então tinha um gap muito grande e não parecia de fato uma continuidade, assim. Então, tipo, e os outros arcos de história que a gente teve foram, tipo, 2, 3 episódios, talvez. Inclusive, um arco de história eles cortaram no meio, que foi o arco entre o Ash e a Bee, né? Que é o seguinte, o Ash ele vai lutar com a Bee, ele perde pra Bee. No episódio seguinte, ele tá mó de boa, com a derrota, eles nem tocam nisso. Mas por alguma razão, no episódio depois desse, que como depois do da Bee, que é o episódio 35, se não me engano, o Ash tá, tipo, mó depressivo no episódio 36. Tipo, ele, por algumas vezes, destacaram um episódio no meio do arco, um episódio aleatório no meio do arco, e que fica desconexo, porque o Ash tá, tipo, super depressivo, porque ele perdeu no episódio 36, sendo que no 35 ele tava de boa, com uma derrota que aconteceu no 34, vocês entendem? Então, acaba que prejudica, sabe? Esse bagulho do episódio que te mais prejudica, inclusive, não nos permite ter tantos arcos de história, arcos de desenvolvimento dos personagens, o que faz com que eles pareçam meio... Como é que eu posso dizer? Tipo, parece que eles não crescem muito, sabe? Parece que eles só crescem em tipo, episódios específicos. Tipo, você não vê um crescimento gradual deles, sabe? É só, tipo, justamente nos episódios que tecnicamente seriam focados, você vê um mínimo crescimento, algo assim. E mesmo assim, eles não acabam utilizando esse crescimento nos episódios que são contidos neles mesmos. Então, tipo, vocês estão entendendo o problema disso? Que eles não conseguem executar direito a proposta das regiões e isso acaba influenciando o negócio de ser muito episódico e acaba dificultando arcos de história. Arcos de história que esses poderiam ocorrer em diversas regiões e poderiam se ter razões mais específicas de estarem nas regiões do que, sei lá, investigar alguma coisa, como normalmente é. Então, tipo, realmente peca. Eles não conseguiram executar as propostas direito e isso destruiu bastante a pacing dessa série. Porque aqui hoje, quando tá tudo já feito aí dublado, você pode só na Netflix pegar só os episódios ali de batalha. Que você vai assistir lá e... Enfim. Mas pra quem acompanha semanalmente os episódios, realmente fica uma merda. Porque é um monte de episódios assim tacado do nada, sem razão alguma. E que, enfim... Sabe? Acho que vocês estão entendendo o aspecto que eu quero chegar. Que, enfim, a proposta, ela não foi bem executada. Tinha uma boa proposta, mas ela não foi bem executada, cara. Muito por conta dessa natureza episódica do anime. E outra coisa que eu sinto que Jornadas foi bastante prejudicada foram alguns aspectos técnicos como animação, cara. A animação de Jornadas é estranha. Tipo, não é mal animado, mas não é bem animado. Por exemplo, cara, as batalhas, elas são muitas vezes rushadas e
isso acaba sendo bem visível na animação. A gente não tem um crescimento de animação muito bom, tem muitas animações reutilizadas, inclusive de séries passadas, como por exemplo na hora lá que o Ash utiliza um Z-Movie com o Pikachu, eles reutilizam literalmente a mesma animação de Sun e Moon. Então, sabe, realmente alguns aspectos técnicos, acho que especialmente a animação peca. E peca nesses momentos de batalha, esses momentos de auge, sabe? Tipo, por exemplo, todo mundo fala ali, tipo, da batalha do Ash contra o Leon, caralho, aquela animação, realmente eu admito, foi uma puta de uma animação aquela luta do Ash contra o Leon. Mas, essa puta animação ocorreu só na última batalha, que foi o Pikachu contra o Charizard. De resto, foi animado normalmente. Então, tipo, sabe, pra mim a animação peca em jornadas, não é animação boa. E, enfim, realmente acho que prejudica também um pouquinho a série, essa animação, do jeito que foi. Que aqui não é mal animado, mas não é bem animado. Algo parecido com Horizontes, mas o Horizonte tá pelo menos conseguindo fazer boas cenas de batalha. As cenas de batalha de Horizonte são muito boas, em coreografia, animação, tudo. Enfim, não foi uma coisa que a gente teve em jornadas. Em jornadas, as batalhas, sei lá, pelo menos pra mim, muitas delas perderam não diria valor, talvez valor, né? Por conta da animação, sabe? Às vezes a animação ela peca e a batalha não sai como você esperava, não é uma batalha tão foda assim, por assim dizer. E cara, e o outro aspecto ruim de jornadas, sem dúvidas, aí é o principal problema. Se jornadas teve muitos problemas, eu tô falando aqui de alguns deles, especialmente o maior problema de Pokémon Jornadas foi o roteiro. O roteiro de Jornadas foi problemático. Por quê? Acho que o simples fato de que, bom, primeiramente, o que pode ter feito para ocorrer esses problemas com o roteiro deve ter sido provavelmente a questão do Covid, e que, bom, o Jornadas deu azar de pegar a pandemia. Deu azar de pegar a pandemia, com esse fim todo mundo teve que trabalhar em casa. Provavelmente uma galera saiu da ONM, que tava trabalhando no anime. Aí tiveram que contratar gente nova, com novas ideias, criou um conflito lá e. Enfim, virou meio que uma bagunça, por assim dizer. Ficou meio bagunçado a questão, tipo, de roteiro e tal. Além dos próprios problemas que o estúdio já vinha enfrentando e agora a gente tá vendo muito bem os problemas. Eu fiz 3 vídeos já sobre isso. Mas, enfim. É, e essas mudanças que foram feitas pelo roteiro, como eu disse, principalmente acho que pela pandemia, acabou influenciando muito a pacing, cara. Acho que o maior exemplo disso é a maneira que eles fizeram a história dos 3 personagens. Porque eu nem falei da terceira personagem, Koharu, ou Chloe. Eu vou chamar de Koharu porque foi o jeito que eu me acostumei a chamar ela. Cara, acho que a gente pode começar falando sobre ela, né? A Koharu, ela nos é apresentada no início como uma menina que não é muito interessada nos Pokémon, não tem um interesse de fato, ela não tem um sonho assim, ela não quer fazer nada, ela só tá ali vivendo a vida dela, indo pra escola e. É. Até que, bom, ela vai criando, durante alguns episódios, um vínculo com o Yamper, que é da família dela, que é cuidado da família e enfim. E ela vai criando um interesse ali com o Yamper, ela vai começando a se interessar mais em Pokémon por meio de outros episódios que a gente teve. Até que um dia, muito específico, apareceu na vida de Koharu uma Eevee. E a partir disso ela captura essa Eevee. E no momento que ela captura essa Eevee, todo o desenvolvimento que foi dela com o Yamper foi tacado num lixo, sem razão nenhuma. Ela simplesmente não ligou mais pro cachorro. Ela ficou só com a Eevee. E a partir daí, a Koharu virou uma personagem apenas interessada em Evolutions. Ou seja, todos os episódios focados nela eram focados em Evolution, serviam para vender uma Evolution. Ou seja, eles transformaram uma personagem que tinha uma coisa muito interessante do que ela poderia seguir, porque enfim, a gente não sabia, para enfim, simplesmente vender Evolutions. Até que no momento específico que acabaram as Evolutions, ela ainda não sabe que porra ela quer fazer da vida dela. Inclusive, a alternativa que talvez ela vai seguir é a alternativa que ela não iria seguir no início da série. Que é o seguinte, no episódio 11, que foi o primeiro episódio propriamente focado em desenvolvimento, ela
destacou várias vezes nesse episódio que ela não quer seguir os passos do pai dela, que é um professor Pokémon. E qual que é a solução que eles destacam no fim da série? Que ela vai seguir os passos do pai, basicamente. Ela vai investigar e vai pesquisar e vai basicamente fazer o que o professor Pokémon faz. Ou seja, acho que a Koharu já exemplifica muito bem que as mudanças que foram feitas durante a série acabaram prejudicando muito a personagem, que fez com que, enfim, não fizesse sentido o final que ela teve. Inclusive, a gente teve uma mudança, com certeza foi uma mudança que aconteceu. Lá em 2021, 2021, começaram a sair um monte de merchandising, enfim, coisas relacionadas a Koharu com a Ponyta de Galar. E o que acontece? Essa Ponyta de Galar apareceu em um episódio e teve uma conexão com a Koharu, mas simplesmente ela não capturou a Ponyta, nunca mais apareceu a Ponyta, sendo que a gente viu um monte de merchandising, posters da Koharu com a Ponyta. A abertura do anime mostrava ela com a Ponyta. Então, de algum modo, rolou essa mudança no roteiro que fez com que ela não capturasse a Ponyta. Então, essas mudanças no roteiro acabaram virando uma bagunça de jornadas. Um outro exemplo disso é o Gol. O Gol, ele começa a série com o objetivo de, bom, vou capturar todos os Pokémon para capturar no Mil, que enfim é meu objetivo e tal. Enfim, ele vai fazendo isso até de novo 2021. 2021 foi o ponto que virou a chave pra merda de jornadas, basicamente. Porque o que acontece em 2021? O Gol tava ali, pô, capturando os Pokémon, tinha acabado de capturar um Suicune, inclusive. Até que do nada, eles inventam um tal de Projeto Mil. Que é basicamente um projeto que as pessoas vão atrás do Mil eventualmente. E pra você ir atrás do Mil, você tem que conseguir uma série de medalhas ou moedas, sei lá que porra era. E pra conseguir essas medalhas ou moedas, você precisava cumprir diversas tasks, assim, por assim dizer. Então, basicamente, o personagem do Gol, que tinha esse objetivo de capturar os Pokémon, foi meio que tacado num lixo. Não é à toa que, a partir que começa o Projeto Mil, o Gol praticamente não captura mais Pokémon algum, sendo que antes ele capturava minimamente o quê? Uns 5 por episódio, e alguns até mais. Hein? Era viciado em capturar Pokémon. Então, tipo. Vocês estão ligados? Tipo, eles tacaram o plot do personagem num lixo, tipo, de capturar todos os Pokémon pra encontrar o Mil, pra ele só encontrar o Mil por meio desse projeto. Então, a partir daí, os episódios focados no Gol, ao invés de, sei lá, você focar em uma captura específica ou algo assim, eram focados só em o Gol indo atrás dessas medalhas pra encontrar o Mil em algum momento. E ele encontrou o Mil. Então, tipo, ele nem captura o Mil e. É. E sei lá, em algum momento, tipo, no fim, eles voltam com esse negócio de que o Gol vai capturar os Pokémon. Agora que o projeto Mil acabou. Tipo, como assim, mano? Como assim ele vai ignorar meio que o sonho dele pra fazer uma outra coisa, uma side quest, por assim dizer? Sendo que, tipo, no exato momento que ele encontra o Mil no projeto Mil, ele diz que ele ainda não é digno de encontrar o Mil. Porque ele ainda não tem os Pokémon. Tipo, cara, realmente não faz sentido. Realmente foram umas mudanças que não fizeram sentido. Tipo, o que eles queriam fazer com o Gol? Eles queriam dar mais episódios focados no Gol. Aí por causa disso, eles notaram, a captura só não vai servir. Então a gente vai tacar as capturas pro nicho e foca nesse negócio de Projeto Mil. Que é algo parecido aí com Ash, que é um bagulhão de ranking e tal. Então, tamo junto. Então, tipo, cara, simplesmente não faz sentido. Eles tacaram esse negócio do nada, que com certeza não tinha nada a ver com a ideia original de Jornadas. Enfim, só, sei lá, tentar fazer a pacing do anime um pouco melhor, sendo que na realidade não faz, porque se você assiste todos os episódios, você claramente vai notar uma diferença, acho que principalmente entre a Koharu e o Gol. O que foi menos afetado por isso foi o Ash. O Ash foi muito pouco afetado por conta desses problemas envolvendo o roteiro. Porque o Ash, desde o início, ele tinha o objetivo dele, que era o Mundial, e eles seguiram com o Mundial. Ou seja, então, mas mesmo assim o Ash tem um problema. O que é? Basicamente o Ash ele fechou o time muito cedo. Isso traz muitas dúvidas. Porque enfim, normalmente o Ash ele fica a temporada inteira até, sei lá, faltando o que? 15, 20 episódios antes da liga.
focarem, tipo, em montar o time, basicamente. Então, tipo, em ficar até, tipo, 20 episódios antes da liga sem estar com o time completo. Aqui, no episódio 50, ele tinha fechado o time de 6 Pokémon. E sendo que o Ash capturou um Pokémon muito rápido. Ou seja, ele capturou o quê? Capturou o Dragonite no episódio 10. Capturou o Gengar no 16. Capturou o Rion no 21, eu acho. E capturou o Farfetch no 27. Ou seja, o Ash capturou Pokémon atrás de Pokémon. O Dracovic foi que demorou mais, que foi no 50. Mas enfim, pô, o Ash capturou muito Pokémon. O que realmente parecia mostrar o quê? Que tá, o Ash vai fazer mais com o time. Vai ter vários Pokémon nessa série. Mas não, eles simplesmente meio que ficaram aí com o Dracovic, tipo, ah, beleza, completou o time com 50 episódios. Na metade do anime ele completou o time. O que faz com que, enfim, a questão de desenvolvimento de alguns Pokémon meio que ficasse por um lixo. Porque, enfim, como ele fechou muito cedo o time, o desenvolvimento dos Pokémon ficava muito rápido. Farfetch é um exemplo muito grande disso. Que, enfim, o Farfetch ele é capturado no episódio 27, não ganha foco algum até o episódio 50 e porrada, que o Ash lembra quem existe, basicamente. E a partir daí começa um mini arco de 2 episódios de treinamento até ele evoluir pro Surfetch. Na hora que ele evoluir pro Surfetch, foda-se. Então, tipo, nem funciona direito esse arco de treinamento. Falando em arco de treinamento, um outro problema que a gente teve com o Ash foi o quê? Os rivais. Cara, os rivais. Essa foi uma saga meio diferente das outras, porque o Ash não teve um rival específico. No caso, os rivais é. Enfim, o cara que o Ash vai apanhar a série toda, até que no momento foda ele vai se sobressair sobre ele. Você pode até dizer que, sei lá, um Ion foi uma espécie de rival, mas eles só tiveram uma batalha antes da final. Que o Ash perdeu, por sinal, obviamente. Que foi no episódio que, inclusive, o Ash apresentaram ao Mundial. Mas. Pô, tirando isso, o. O Ash não teve basicamente nenhum outro rival, porque a Bi eu admito que foi até um arco interessante, porque eles conseguiram concluir, mas, enfim, a partir daí o Ash ficou meio sem rival ainda, até que do nada no treinamento lá do Farfetch que eu falei, apareceu um cara ali mó foda, o Rinto, porra, é pica, tá ligado? E, pô, o Ash foi lá, perdeu, foi humilhado ali na primeira e ele ganhou desse cara, depois o cara nunca mais apareceu. Então, tipo, sabe, se nota que alguns aspectos aí desse arco do Ash, algumas coisas poderiam ter acontecido que não aconteceram. Não foi uma mudança tão drástica quanto foi, por exemplo, o Go e a Koharu, que eu falei, que basicamente mudaram os sonhos deles, os objetivos deles na série. Do Ash eles mantiveram, mas teve alguns aspectos que claramente se nota que tem alguma coisa faltando. E, como eu falei, isso deve muito ao roteiro. O roteiro nessa série foi bem confuso. Como eu disse, tem um pouco a ver, imagino, com a pandemia, tem um pouco a ver com trocas na equipe, enfim, que acabaram, enfim, criando meio que uma bola de neve assim, de problemas que foi se carregando junto com jornadas. E a galera que tava ali trabalhando, eles de algum modo estavam tentando carregar aquilo que eles meio que construíram e. Foi se indo, basicamente, jornadas. Jornadas foi se indo até que acabou. Mas, enfim, cara. Jornadas realmente tinha um potencial muito bom, mas acabou sendo perdido. Muito por conta das questões equivocadas, até diria, do roteiro, e questões até externas que não eram de controle de ninguém, que acabaram, enfim, dificultando muito com que essa série fosse o que talvez ela originalmente deveria ser. Então, acho que é isso, pô, que eu posso dizer. Jornadas realmente foi um experimento que funcionou, talvez na proposta inicial, que seria de fazer o fim pro Ash, porque realmente parece que foi um fim pro Ash, desde o início parecia, e se concretizou, né? Mas, tipo, na outra proposta, né, que esse negócio das regiões, tudo, acabou se perdendo muito os jornadas. Então, ao mesmo tempo que ele acertou em um aspecto, ele acabou errando muito, o que fez com que todo esse potencial que foi construído de ser uma última saga foda pro Ash foi completamente perdido por meio de, enfim, decisões e eventos. Então, realmente é triste o que aconteceu com jornadas, mas eu ainda devo dar crédito que, querendo ou não, embora eu tenha pontuado muitos problemas de jornadas, que realmente tem bastante, muito mais problemas que acertos, eu diria, porque os jornadas ainda assim é um anime interessante para se assistir, um anime gostoso de se assistir.
Acho que talvez o fato de ser meio episódico, embora eu, sinceramente, não me agrade com isso, sei lá, às vezes pra alguma outra pessoa pode ser até bom, né? O bagulho de ser episódico, tudo, mas enfim. Vou alertando aí esse problema de roteiro, enfim, que constantemente ocorreu na série. O que, como eu falei já várias vezes, acabou dificultando muito o andar todo, né? Mas enfim. De qualquer modo, Jornadas acabou sendo um anime interessante. Foi uma boa experiência pra gente assistir. Eu diria até que foi uma versão beta para o que a gente tá tendo agora em Pokémon Horizontes, que segue essa proposta de jornadas de explorar o mundo todo, mas dessa vez com uma história, uma narrativa sendo construída. Então, foi um experimento que aparentemente foi bem sucedido, sendo que, enfim, eles mantiveram isso agora com Pokémon Horizontes e parece que essa vai ser a fórmula do anime Pokémon de agora em diante. É. Então, pô, gente, acho que é isso, né? Acho que realmente espero ter saciado a espera de vocês em relação às jornadas. Mas enfim, eu basicamente falei o que eu senti com jornadas. O que eu não só senti na época, como o que eu também sinto agora reassistindo. E como eu falei, espero que vocês tenham entendido aí alguns pontos negativos que eu destaquei. E que, sei lá, se você discorda de alguma opinião minha, enfim, puder comentar aqui embaixo, para enfim, a gente debater, enfim, ter uma conversa aí saudável, tudo. É interessante. E acho que é isso, né? Se você puder me ajudar, like, se inscrever no canal aqui em bagulho sempre, compartilhar o vídeo que é sempre muito importante. É isso, gente. Valeu por assistir e até a próxima.